Parabéns por perseverar. Nós chegamos agora à 10ª aula do curso de pregação. O título dessa aula é Como preparar diferentes tipos de sermões. Você é experiente em ouvir sermões e sabe que há diferentes tipos deles. Quando alguém quer pregar um sermão, a primeira coisa a fazer é decidir sobre o que vai falar, o que nem sempre é fácil. Há pregadores que ficam estressados e gastam muito tempo só para tomar essa decisão. O certo é que o pregador deve ser sensível à voz do Espírito de Deus, de modo que se deixe guiar na escolha do que falar na pregação. Deve primeiramente orar, suplicando que o Espírito o conduza. É muito importante que o pregador estabeleça para si mesmo quais são os seus objetivos. Por que ele apresentará esse sermão? O que ele pretende que aconteça? Os objetivos podem ser mostrar, demonstrar, apresentar, revelar, lembrar, convencer, persuadir. Mas o objetivo principal de todos os sermões é levar os ouvintes a uma determinada ação, ou pelo menos a uma atitude frente ao que foi exposto. Nunca se deve pregar um sermão apenas para informar, ou ensinar, ou explicar uma verdade. Assim, antes de começar a pesquisar e a colher o material que irá utilizar, o pregador deve se perguntar: o que eu espero como resultado deste sermão? Que ação específica eu quero que meus ouvintes efetuem? Observe agora algumas possibilidades. Persuadir os ouvintes para que estudem a Bíblia todos os dias. Persuadir os ouvintes para que realizem diariamente o culto familiar. Persuadir os ouvintes para que sejam fiéis na entrega de seus dízimos e ofertas. Persuadir os ouvintes para que creiam que seus pecados foram completamente perdoados. Persuadir os ouvintes para que descubram e usem seus dons espirituais e assim por diante. Eu escolhi usar a expressão persuadir porque o persuadido sempre age, o convencido nem sempre. Então a intenção nossa é persuadir, de modo que eles façam. Esse objetivo agora definido servirá de guia para decidir o que será incluído no sermão. Cada texto, ilustração, comentário, enfim, cada informação apenas será incluída no sermão se contribuir para alcançar a meta proposta. As informações que não passarem por esse crivo, que não forem contribuir, devem ser descartadas, de modo que não façam parte desse sermão, mas talvez possam ser arquivadas para serem usadas noutro sermão, noutra ocasião. O preparo de um sermão temático sempre começa com a escolha de um assunto e então segue com a busca dos textos necessários para apoiá-lo. Como exemplo, observe o esboço que segue. Ele apresenta um tema muito importante para nós adventistas. O tema é a volta de Jesus. Depois da introdução, temos a argumentação com as respectivas gavetas, como já aprendemos. A primeira gaveta sobre a promessa da volta de Jesus. Aí, examinando os textos que falam sobre esse assunto, nós encontramos alguns deles que falam da promessa que Jesus vai voltar segunda vez. Então, nessa gaveta, colocamos 3 tópicos menores, as subdivisões. Nós temos a promessa feita por Jesus, primeiramente, depois foi repetida pelos anjos e mais adiante pelos apóstolos em suas cartas. Uma segunda gaveta é sobre a maneira da volta de Jesus. E aí há vários textos que trazem essa informação. Ficou assim: ele virá na glória de seu Pai. Ele virá com os seus anjos. Ele virá de modo visível. Ele virá corporalmente. Ele virá ao som da trombeta. A terceira gaveta apresenta um motivo por que ele vem. Então, ela é chamada a razão da volta de Jesus. E a informação é que ele virá para ressuscitar os justos, ele virá para buscar os que creram, ele virá para dar o reino aos justos, ele virá para dar aos justos um corpo glorioso e ele virá para destruir os que não creram nele.
A última gaveta tem a ver com o tempo. Há pouca informação sobre isso na Bíblia. Na verdade, duas informações que são as que constam aí nesse esboço. A primeira informação, não podemos saber com precisão. E a segunda, podemos saber sua proximidade através dos sinais. Então, esse é um esboço e para cada informação tem um texto correspondente de modo muito claro. O sermão temático é ideal para ser usado na evangelização, na exposição das doutrinas e também na apresentação daquelas biografias cujas informações estão esparsas através da Bíblia. Também há outro tipo de sermão, que é aquele baseado em um texto bíblico. Se optar por pregar baseado em um texto, esse deve ser preferencialmente um texto de grande relevância quanto ao seu conteúdo. A essa altura, convém considerar que, embora toda a mensagem bíblica seja inspirada por Deus, existem textos que simplesmente não servem como base de sermões, porque as informações que eles fornecem não possuem relevância espiritual. Enquanto alguns textos são de primeira grandeza e outras numerosas passagens bíblicas, se bem trabalhadas, possam resultar em excelentes sermões, há textos que não possuem mensagem espiritual, porque tratam de detalhes históricos e aspectos da geografia, cronologia, etc. Embora esses textos ajudem a compor o quadro total da Bíblia, não merecem ser o foco das atenções por meio de um sermão. Ainda há aqueles textos cujo benefício espiritual seria mínimo, além de possuírem um significado óbvio. Estes, em lugar de servirem como base de um sermão, deveriam ser deixados para serem estudados pelos membros da igreja, nas suas leituras devocionais pessoais, nos cultos domésticos ou nas reuniões dos pequenos grupos. A pergunta a ser feita é: se há tão grande quantidade de textos bíblicos, com profundidade e relevância de conteúdo espiritual, por que um pregador escolheria basear o seu sermão num texto de importância terciária ou quaternária? Certamente que há exceções, e uma delas ocorre quando existe um problema específico que envolva boa parte da congregação, e o texto refere-se diretamente a ele, trazendo a resposta de Deus para o assunto. Uma boa pista para nos ajudar a decidir sobre o que pregar pode derivar de nosso estudo particular. Desse modo, quando estamos lendo a Bíblia para proveito pessoal, nos deparamos com determinadas passagens que, por alguma razão, falam mais de perto ao nosso coração, as quais podem ser transformadas em bons sermões. Se elas foram uma grande bênção para nós, poderão ser para muitos outros mediante a nossa pregação. Uma mensagem baseada em um texto pode ser preparada de diferentes maneiras, resultando em sermões expositivos, ou textuais, ou narrativos, ou homilias. Vamos agora considerar um deles, o sermão narrativo. Os antigos hebreus tinham um modo próprio de pensar, de sentir, de se expressar, que é conhecido como mentalidade hebraica. Em sua comunicação, as narrativas causavam neles mais impacto do que o encadeamento de ideias e proposições lógicas. Por isso, considerando que todo o Antigo Testamento está diretamente relacionado com eles, e que os primeiros cristãos e os escritores do Novo Testamento também eram judeus, justifica-se que a maior parte da revelação bíblica tenha sido registrada na forma de narrativas, abrangendo cerca de 3/4 do Antigo Testamento e a metade do Novo Testamento. Acontece que essa realidade, de certo modo, acaba sendo bastante apropriada para os dias em que estamos vivendo. Por quê? Devido ao pensamento pós-modernista que se alastra e também aos avanços da tecnologia que está afetando profundamente nossos costumes e mesmo nosso modo de pensar, vivemos em meio a uma geração acometida por déficit de atenção, para a qual as histórias exercem influência cada vez maior. Isso chegou a tal ponto
que um dos mais famosos roteiristas de filmes afirmou que a narração de histórias tem substituído a filosofia, a teologia e a ciência como nossa maior fonte de informação sobre o significado da vida. Assim, o fato de a Bíblia conter tantas narrativas é um ponto altamente positivo para alcançar a presente geração. Fica, porém, aqui um alerta. Nisso que acabei de dizer se esconde um perigo. Considerando-se a realidade atual, percebe-se que o uso de narrativas é dominante nas igrejas das mais diferentes denominações cristãs. Alguns chegam a afirmar que a narrativa é o melhor método para difundir as verdades espirituais. E outros chegam ao extremo de declarar que deveria ser o único método. Em algumas igrejas, não há mais púlpito. Em seu lugar existe um palco e uma tela. A mensagem é encenada ou projetada por equipamentos. Noutros ambientes, os pregadores acabam sendo mais contadores de história do que professores de doutrina. Segundo uma visão ainda mais radical, pós-moderna, as histórias bíblicas não ensinam uma verdade objetiva, mas por sua própria natureza estão sujeitas a diferentes interpretações, sendo que nenhuma delas pode excluir as demais. A ideia, dizem eles, é que o significado de qualquer narrativa é dado não pelo autor do texto, mas pelo leitor. Todavia, quando examinamos a Bíblia, percebemos que tais posições estão equivocadas. O próprio Jesus, em seu ministério, não se limitou a contar histórias, e nem sequer esse foi o seu principal método de transmitir o Evangelho. Antes, ele pregou doutrina, deu mandamentos, argumentou, advertiu e exortou. Também as epístolas, as cartas apostólicas, que estão entre os mais preciosos documentos cristãos e que costumam refletir o que era ensinado pelos apóstolos, praticamente não têm histórias. Ademais, as narrativas bíblicas possuem um significado específico, objetivo, que independe da necessidade, do humor ou do gosto daqueles que as leem ou ouvem. Algumas das parábolas de Cristo servem de testemunho dessa realidade. Quando Cristo as explicou, ele foi bem pontual e específico. Basta examinar, por exemplo, o capítulo 13 de Mateus, que naquele livro é o capítulo das parábolas, não deixando assim margem para que se entenda de modo diferente. Quando escolhemos pregar sobre um texto bíblico que consiste em uma narrativa, uma história, é possível usar um sermão expositivo. Todavia, de um modo geral, é mais adequado usar o sermão que aqui vamos chamar de narrativo. Para tanto, é necessário, em nosso preparo, prestar atenção aos seguintes elementos. Primeiro, o enredo, ou seja, o conjunto de fatos que envolvem a história. É preciso ter uma visão do todo e perceber o início, o meio e o fim. Como exemplo, citamos a história de Sansão, que abrange 4 capítulos na Bíblia, Juízes 13 até o 16. O início dessa narrativa diz respeito ao contexto de Israel, oprimido pelos filisteus, e o anúncio do nascimento de Sansão, cuja missão seria começar a livrar a Israel do poder dos filisteus. O meio dessa história abrange as diversas peripécias pelas quais ele passou em seu relacionamento com seus pais, suas mulheres, os israelitas e os filisteus. E o final foca sua morte, no templo de Dagon, ocasião em que morreram também milhares de filisteus, de modo que o escritor sagrado pôde declarar: e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Juízes 16, verso 30. Assim, pode ser visto que Sansão cumpriu o propósito de sua vida. Devemos também prestar atenção no cenário apresentado em cada narrativa. O cenário é o conjunto de elementos que compõem o espaço onde ocorreu uma ação. Uma narrativa pode envolver vários cenários, como é o que ocorre na parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15.
Lá há o cenário, primeiramente, da casa paterna, onde ocorrem as cenas iniciais e também as finais. Mas há também o da terra distante, aquele em que o jovem se encontra só, cercado pelos porcos. Num deles, quando o filho retorna ao lar, percebemos a presença de vários elementos. O pai, o pródigo, o seu irmão, os servos, a melhor roupa, o anel, as sandálias, o novilho cevado, a música, as danças e o ambiente festivo. Prestemos também atenção nas cenas, cada uma das partes. Na parábola do filho pródigo, temos a primeira cena quando há um pedido do filho, a partilha dos bens e a saída da casa paterna. Na cena seguinte, ele está vivendo dissolutamente e dissipando todos os seus bens em terra distante. Mais tarde, ele se encontra só, cercado pelos porcos e tomando a decisão que mudaria a sua vida. Na sequência, há a cena do emocionante reencontro com seu pai e, finalmente, a cena que focaliza o irmão mais velho, suas reações e as palavras conciliadoras do pai. Também é necessário, quando se prega um sermão narrativo, prestar atenção nos personagens primários, os protagonistas. Eles estão presentes em cada narrativa e costumam ser bem conhecidos. Esse é o caso de Noé, Abraão, José, Davi, Daniel, Paulo e muitos outros. Mas também deve-se prestar atenção nos personagens secundários, a gente miúda, que não se encontra em evidência, mas que merece ser observada. Nesse grupo podemos incluir Ana, Jonatas, Abigail, Urias, Joabe, Rispa, Geazi, Baruque e até alguns anônimos, como quem é chamado de homem de Deus ou simplesmente de viúva de Sarepta. Também, quando estamos pregando sermão narrativo, devemos atentar para o ponto de vista do narrador da história. Uma indicação de sentido teológico que apresenta a perspectiva divina sobre o fato. Por exemplo, depois de discorrer sobre o pecado de Davi com Batseba, o narrador do livro de Samuel escreveu assim: porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 11, verso 27. Também devemos observar na narração o ensino do texto. Lembrando que a intenção dos escritores bíblicos não era apenas registrar fatos, mas ensinar. Como escreveu o apóstolo Paulo, ao comentar a história do antigo Israel, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, verso 11. Isso pode ser exemplificado por meio da parábola do filho pródigo e também das outras que acompanham a história na Bíblia, em Lucas 15, a da ovelha e da dracma perdidas. Estas três histórias, um filho perdido, uma moeda perdida, uma ovelha perdida, são a resposta de Cristo aos líderes judeus, que não viam proveito em um mestre judeu gastar tempo com publicanos e pecadores. Mediante essas narrativas, Cristo estava dizendo que valia a pena. A ovelha, a moeda e o filho foram recuperados. Assim compensava todo o empenho feito em favor daquela gente. Numa narrativa, perceba-se também o princípio atemporal, o conceito teológico, que serviria para os públicos de todos os tempos. Esse princípio será a base da aplicação. Se considerarmos ainda a parábola do filho pródigo, ficará evidente o amor de Deus, que está disposto a perdoar e a receber o pecador. Quem arrependido volta-se para Deus e confessa seus pecados, é bem recebido. Também há em cada narrativa a aplicação ou lição espiritual. Ainda na mesma parábola, aprendemos que se estamos longe de Deus, não importa quão longe, se nos movermos em sua direção, Ele virá ao nosso encontro para nos receber e mudar a nossa vida. Se já estamos com Ele, também aprendemos que ao presenciar pecadores se voltando para Deus, não devemos portar como irmão mais velho, antes devemos alegrar e comemorar a sua chegada.
O sermão narrativo não possui uma estrutura como outros sermões. Ele não tem aquelas divisões ou gavetas ou subdivisões. Mas sua apresentação deve seguir uma certa ordem. Eu sugiro a seguinte: primeiro, que haja uma introdução que de algum modo destaque uma necessidade que o ouvinte possa ter e para a qual o princípio contido na história tem uma resposta. Logo depois, então, a gente conta a história bíblica, seguida pelo princípio que está sendo destacado. Então, vem as aplicações do princípio na vida dos ouvintes. E, finalmente, há um convite feito a eles para que apliquem esse princípio em sua vida. Minha amiga, meu amigo, hoje aprendemos a respeito de alguns tipos de sermão. Nós estudamos um pouco sobre sermões baseados em um tema, chamados sermões temáticos, vimos um exemplo, e estudamos um tipo de sermão baseado em um texto bíblico longo, o sermão narrativo. E como fizemos com as outras aulas, você pode continuar também tentando colocar em prática. Você pode escolher uma doutrina da Bíblia e fazer um esboço de um sermão temático. E pode depois também escolher uma história narrativa da Bíblia e tentar fazer um sermão narrativo. Que Deus o abençoe no seu aprendizado, persevere, e eu encontro você em nossa próxima aula.